Canadá, Márcio Queiroz. Eu estou como vice-coordenador do Núcleo Permanente de Soluções Consensuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e coordenador de mediação e conciliação do Estado do Pará. Nesta tarde, nós temos o prazer e a oportunidade de receber conosco a doutora Márcia Chorny, que é mediadora judicial aqui no Estado do Pará, mas também mediadora nos Estados Unidos e no Canadá. Então, temos aí uma mediadora com experiência internacional, então que inaugura conosco hoje essa nossa série de Conversando sobre Mediação. A ideia é conversarmos sobre o tema e de forma que possamos fazer aí uma abordagem de direito comparado, para que possamos ter aí essa noção de como as coisas vêm funcionando nos outros países. Então, doutora Márcia, seja muito bem-vinda e nós vamos, portanto, sem mais demora, dar início ao nosso ping-pong aqui, a nossa conversa sobre mediação. Bem, eu vou tomar a liberdade de iniciar fazendo um histórico muito breve sobre a mediação no Brasil. No Brasil, especialmente, nós podemos dizer que já no Império, portanto, em 1824, com a nossa primeira Constituição, já havia ali no artigo 161 e 162 a previsão de uma conciliação obrigatória para o início de qualquer demanda que tivesse natureza cível. Portanto, essa conciliação prévia era feita por juízes de paz e era uma condição sine qua non que teria que ser superada em caso de insucesso para que se, de fato, ajuizasse uma ação perante o Poder Judiciário. Em 1889, com a proclamação da República, essa obrigatoriedade foi revista e, digamos que a conciliação saiu um pouco do foco dos nossos textos normativos. E, finalmente, um grande marco, que podemos mencionar agora como efetivamente aquele que institucionalizou os métodos consensuais de solução de conflitos como uma política judiciária nacional, a já referida Resolução 125 do ano 2010 do Conselho Nacional de Justiça, sendo logo em seguida, com um intervalo de 5 anos aproximadamente, vindo aí o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, ambos do mesmo ano, aí sim, tratando minuciosamente, podemos dizer assim, a mediação e a conciliação, como políticas públicas nacionais e métodos eficazes que foram contemplados com uma disciplina jamais, digamos assim, destrinchada dentro desse nosso contexto de atos normativos. Então, esse é um breve histórico de como se deu, como se dá a mediação e a conciliação na Terra Brasilis. E agora eu gostaria de ouvir um pouco da nossa convidada também, que ela pudesse nos historiar como isso se deu no Canadá e nos Estados Unidos. Márcia, obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, aqui nos Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e Canadá. Vou começar primeiro pelos Estados Unidos. Bom, os historiadores daqui, eles aceitam que essa mediação moderna que a gente conhece hoje começou já no início do século XX, com aquela agitação laboral, agitação social, aquela era dos direitos civis, que então todas as pessoas começaram a procurar os seus direitos civis e o que isso causou? Começou a causar o congestionamento dos tribunais. Então, a partir da década de 70, houve, então, esse incentivo dos tribunais americanos em trazer a resolução alternativa de disputas. Então, na década de 70, então, começou nos tribunais americanos a mediação judicial que a gente conhece hoje. Tá? Agora, no Canadá, ela começou 10 anos depois dos Estados Unidos. Então, no Canadá começou no início da década de 80, quando também os tribunais passaram a incentivar a mediação judicial, essa resolução alternativa de disputas no âmbito do judiciário. Porém, essa mediação no Canadá, ela começou a ganhar uma força incrível nos últimos 15 anos. Eu queria só pontuar aqui, mais ou menos, porque como nós estamos fazendo um estudo de, digamos assim, de direito comparado, e eu vou partir do princípio que alguns dos nossos das pessoas que estão nos assistindo, não necessariamente são da área jurídica, então fazer um breve relato de como funciona, ou melhor, de como se dá o acesso à mediação no Brasil, para que depois a doutora possa nos dizer se há semelhança ou quais são as semelhanças aí nos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, no Brasil, nós podemos dizer que o judiciário acabou por avocar
a mediação lá em 2010 como uma política, parte de uma política judiciária nacional. Mas aqui no Brasil, então, como isso acabou sendo apropriado no primeiro momento, né, pelo judiciário, se fala muito mais em mediação judicial do que extrajudicial, né? E na mediação judicial, nós temos a necessidade de uma preparação, né, das pessoas que pretendem ser mediadores judiciais, e como pré-requisito nós temos que elas precisam ter pelo menos 2 anos de formação em um curso superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. Depois disso, ela precisa fazer um curso com conteúdo mínimo, né, que é aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, com 40 horas de teoria e 60 horas de prática. Né, e após isso, sendo avaliado como apto, então ele passa, de fato, a ser inscrito nos cadastros como mediador e exercer, de fato, portanto, esta função. Né? No Brasil, nós temos pouquíssimos tribunais que têm a figura do mediador como um cargo público, né? Que é facultado pelo Código de Processo Civil a criação dos cargos pelos tribunais, mas pouquíssimos fizeram isso. Não há, portanto, concurso público para mediador judicial na grande maioria dos tribunais. Durante muito tempo, essa função acabou sendo voluntária, né? Os mediadores não eram remunerados, e nós vimos avançando lentamente no Brasil todo pela remuneração dos mediadores, que se divide basicamente em 2 possibilidades. Uma remuneração direta pelas partes, uma tabela que é fixada pelos tribunais, e outra remunerada pelos tribunais, seja por um fundo ou por qualquer outra forma de remuneração direta. Né? Então nós ainda vivemos esse problema, né, da remuneração dos mediadores. Aqui no estado do Pará, pelo menos, desde abril do ano passado, há uma remuneração feita pelas partes ao mediador, salvo quando elas forem beneficiárias da Justiça Judiciária Gratuita. Então, a nossa curiosidade agora é saber exatamente como funciona aí no Canadá e nos Estados Unidos. Bom, doutor, você começou dizendo que a mediação no Brasil, né, está começando pelos tribunais. Então, eu quero lhe dar uma boa notícia de que aqui nos Estados Unidos e Canadá também aconteceu exatamente da mesma forma. Quer dizer, os tribunais é que começaram, então, a incentivar, né, a resolução alternativa de disputas. Então, esse crescimento ele veio de dentro dos tribunais para fora. Desde 1980, no Canadá já existe a mediação judicial. Eu só vou explicar uma pequena diferença, o que é a mediação judicial no Canadá. Então, a única diferença é que no Canadá não existe o mediador judicial como nós conhecemos nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Aqui, a mediação judicial, apesar de estar presente desde 1980, ela é praticada pelos juízes. Né? Uma curiosidade, doutor, aproveitando, já que no Canadá é feito pelos juízes, e no caso da mediação não chegar a uma composição, esse processo vai continuar na justiça sob a presidência desse mesmo juiz mediador, ou ele ficaria impedido de prosseguir no caso? São outros juízes. Alguns juízes eles só fazem esse trabalho, outros juízes já fazem o julgamento, então o processo pode passar pela mão de vários juízes. Interessante a sua pergunta, inclusive, doutor. Bom, agora nos Estados Unidos é um pouquinho mais parecido com o Brasil, né? Não sei se as pessoas já notaram que o CNJ ele traz um pouquinho essa influência da mediação americana para dentro do Brasil, quando trouxe a figura dos mediadores judiciais. Então, nos Estados Unidos, tanto o mediador judicial quanto o juiz exercem essa função de mediador. Então, a remuneração dos mediadores aqui nos Estados Unidos e Canadá, nos Estados Unidos, é de $150 a $600 por hora. Tá? No Canadá, é um pouquinho maior. Os salários do Canadá também, de forma em geral, são maiores do que o salário dos Estados Unidos, em todas as áreas, não só na área de mediação. Então, no Canadá, é de $300 até $1.000 por hora. Isso a gente está falando também dos mediadores extrajudiciais, tá, doutor? Quando eu falo aqui do Canadá, e eu vou explicar como é que ele trabalha em parceria com os tribunais. Então, a mediação, ela também é paga pelas partes. E a mediação, ela não é necessariamente barata. Eu acho que de custo-benefício foi a melhor solução encontrada. Por quê? Pelo tempo também, né, doutor? Você senta numa mesa de mediação, as mediações aqui demoram o dia inteiro. As mediações aqui começam às 9 da manhã e terminam às 6 da tarde. Eu mesma já participei de uma mediação de 12 horas. Tá? Então, assim, é um dia e se resolve tudo. Então, por causa disso, talvez ela tenha sido um pouco mais valorizada. Por quê? Se você for para o litígio, você vai demorar 2, 3 anos para resolver, você vai gastar $60 mil, mas na mediação, em um dia, você paga $12 mil e resolve tudo. Então, não é barata, mas se você parar para pensar que todo o processo se resolve em um dia, o custo-benefício é imenso, né?
Vamos passar para... Eu acredito que os nossos mediadores ficaram curiosos para saber quais seriam os requisitos para o mediador, né? Como eu falei aqui, existe uma formação e tal, e aí como seria? Tá, vamos lá, falar dos mediadores judiciais. Eu não vou falar dos extrajudiciais, porque a gente está aqui dentro do tribunal e é necessário que a gente fale da mediação judicial. Então, dentro dos tribunais americanos, doutor, existe essa disparidade entre os estados, né? Você já tem conhecimento que todo estado americano tem uma legislação independente, né? Eles têm uma autonomia muito grande. Então, é necessário que a gente estude, talvez o estado da Flórida, da Califórnia. Mas o que eu sei, doutor, é que predomina a exigência de serem advogados. Apesar de haverem alguns estados americanos que aceitam que a figura do mediador não tenha feito bacharel em direito. Mas o que eu sei é que predomina em todos os estados a exigência de ser não só bacharel em direito, mas também advogado. Ok. Como seria, doutora, a taxa de sucesso, de êxito? E aí eu estou falando quase que muito mais numa perspectiva de negociação, até harvardiana, né? De chegar a um acordo. A gente sabe que a mediação não é só chegar a um acordo, ela é muito mais do que isso. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós somos medidos pela taxa de resolutividade, né, de pôr ou não fim nas contendas, e isso também é feito aqui pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é o nosso órgão máximo da administração judiciária, mas criado em 2005, ainda muito novo. Portanto, só a partir de 2009 é que nós tivemos dados estatísticos, né, com alguma concretude de como os tribunais vinham trabalhando e como essa mediação e conciliação vinha sendo, sobre esse prisma, né, exitosa, de trazer a solução das contendas. Ocorre que aqui nós temos uma leitura muito holística, digamos assim, porque o CNJ verifica os tribunais como sendo uma única célula monolítica, né, sem fazer divisão de unidades judiciárias, de sejuscas e de várias comuns. Então, no nosso relatório, né, Justiça em Números, às vezes ele assusta quando as pessoas leem, porque lá, se você lê o Justiça em Números, você vai ver que, no Brasil, pelos dados estatísticos, a taxa de solução por meios consensuais, né, ela não chega a 20%. Mas isso não é a realidade dos centros judiciais. Os centros judiciais, né, eles têm, quando mínimo, 60%, 65% de resolutividade, mas a média é bem acima de 80%. Mas quando se consideram todas as unidades cíveis e criminais até, né, em que é possível algum tipo de transação, e essas unidades não tendo esses mediadores qualificados, não tendo essa percepção dos próprios métodos, acabam por trazer esses índices para baixo. Eu não sei se aí vocês têm essa divisão, né, do que é realizado especialmente por centros especializados nos métodos consensuais, ou se também é a semelhança de nós, considerado monoliticamente, e eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Ok, doutor, obrigada. Eu trouxe o número separado, tá? Mas eu trouxe o número da mediação em si, como resolução de disputa, a efetividade do instrumento mediação na América do Norte. Então, nos Estados Unidos, é uma taxa de 70% a 80% de sucesso. E aqui no Canadá, a taxa é ainda maior. No norte do Canadá, 90% de todos os processos que passam pela mediação são encerrados, né? Eles conseguem um acordo. Na província que eu moro, que é a Colômbia Britânica, uma faixa de 89%. Quer dizer, 90% no norte, 89%. Nas outras províncias de Ontário, eu acredito 87%. Então, a taxa é altíssima, doutor. A taxa de sucesso da mediação, ela é altíssima. E eu acho que, por isso, há essa valorização da mediação. Porque a mediação aqui na América do Norte, ela já foi testada e ela já foi, então, aprovada como um método eficiente para resolver as disputas. Isso. Então, nós sabemos que esse movimento, como bem relatado já pela senhora, na América do Norte, vem, né, desde a década de 70 do século passado, digamos assim. Então, portanto, já tem algum tempo, já tem alguma maturidade, né? Já tem um pouco mais de 50 anos. E aqui no Brasil, nós, como falamos, né, só tivemos a partir de 2010 isso como uma política judiciária nacional. O que eu quero dizer com isso? É que até lá, né, as nossas instituições de ensino, pouco ou nada se preocupavam com os métodos consensuais de solução de conflitos, de forma que muitos de nós, né, passaram por uma faculdade de Direito e não tiveram nenhum contato com esses métodos. Fomos formados, portanto, dentro de uma lógica adversarial, do ganha-perde, né, e isso ainda está muito enraizado entre nós.
Então, somente há poucos anos que houve, né, uma determinação para que as faculdades tivessem pelo menos uma disciplina de métodos consensuais, e aí muitas optaram pelo mínimo minimório, se é no mínimo uma, vai ter só uma, né, quando se poderia, né, estar trabalhando o aluno ali desde o início do curso por métodos consensuais e promovendo essa cultura da paz, de forma que nós ainda temos alguma dificuldade, e eu diria uma relevante dificuldade, muitas das vezes, da cooperação e da colaboração dos próprios profissionais de direito, e eu vou usar profissionais, porque eu não estou aqui apenas falando em advogados, né, porque muitas das vezes juízes, promotores, né, e também outros operadores do direito dificultam, né, quando não se opõem, dificultam a realização e aplicação desses métodos e técnicas, e eu gostaria de saber como, né, eu já intuí pelo que a senhora disse, que como aí é muito caro no judiciário e muito proveitoso a mediação, não só pela taxa de resolutividade, mas também por ser comparado com o judiciário de baixa onerosidade, mas como funciona isso com os profissionais, né? Se há uma adesão maciça, voluntária e de fato cooperativa, ou se há essas reservas que eu pus ainda há pouco aqui, a partir da nossa visão aqui no Brasil. É verdade, doutor. Bom, aqui é uma realidade muito diferente. Eu sei porque eu sou mediadora judicial no estado do Pará, né, como o doutor Márcio falou, e a resistência é ainda muito grande, né, principalmente por parte dos colegas advogados. E também eu vou, ao final, falar um pouquinho desses fatores que talvez possam estar causando, né? Existem vários fatores que estão causando essa resistência. Os mediadores aqui são muito respeitados e são vistos como ajudadores dos advogados. Não há exatamente nenhuma resistência em relação à mediação. É incrível, é realmente uma outra realidade. E uma pesquisa do Poder Judiciário, tá? Essa pesquisa, inclusive, ela está disponível no site da Justiça do Canadá, que foi perguntado, foi tratado dessa relação entre os advogados e a resolução alternativa de disputas, tá? Particularmente a mediação. Então, são 7 perguntas, tá? A primeira pergunta que fizeram foi se os advogados conduzem mediação. Então, os advogados entrevistados responderam, 1/3, doutor, dos entrevistados disseram que sim. Ou seja, eles não só acreditam, como têm se tornado mediadores, né? A cada mês você vê um escritório de advocacia aqui oferecendo o serviço de mediação. A segunda pergunta foi se eles foram questionados em relação aos investimentos em educação continuada e treinamento nos últimos 5 anos. Olha só as respostas, doutor. Resolução de disputas, 49,6% dos entrevistados responderam que estão investindo no treinamento para a resolução de disputas de modo alternativo. O direito colaborativo, 57,3%. Então, você vê que os advogados estão, inclusive, investindo na educação, para que eles também tenham a capacidade de fazer uma negociação com os próprios clientes. A outra pergunta foi, foram questionados em relação à proporção dos seus casos. Quando a resolução final foi alcançada de modo diferente do tradicional julgamento. O resultado foi de 57% dos casos são resolvidos através da negociação antes do julgamento, que inclui, inclusive, a mediação judicial, extrajudicial e práticas colaborativas. A outra pergunta, reconhecendo que os próprios advogados são fontes valiosas de informação, perguntaram aos entrevistados com que frequência eles informam seus clientes ou encaminham seus clientes para vários serviços alternativos de justiça familiar. Mais da metade dos entrevistados responderam que frequentemente informam e encaminham seus clientes para o serviço de mediação. 56%. Ou seja, os clientes, quando chegam com os advogados, mais da metade termina na mediação. Porque os próprios advogados estão informando aos seus clientes. Olha, existe um método mais eficaz que é a mediação. Então, isso também é muito sensível. Eu até falo para os meus alunos, eu também sou professor universitário, e eu digo para eles, que são bacharéis em Direito e Informação, eu digo, olha, se vocês vierem advogar, né, e ao receber do seu cliente, a primeira proposta que você tiver para ofertá-los como solução do conflito é ajuizar a ação X, por favor, esqueçam que foram meus alunos, não falem o meu nome. E se eu sou cliente, eu na hora digo, muito obrigado, doutor, eu vou embora, porque eu estou querendo resolver o problema, você está querendo me trazer mais litígio. Né? Então, o ajuizamento é realmente o remédio mais amargo. Né? Nós podemos resolver de outras formas. Exato, perfeito, doutor, perfeito.
E eu tenho certeza que os seus alunos vão se destacar na advocacia brasileira, porque realmente essa ideia do processo judicial, a cada ano, ela está entrando em desuso, né? A gente está todo mundo está tentando resolver a disputa de uma forma mais rápida, mais eficaz, mais eficiente. E a gente vê que isso é até o espelho do mundo que a gente vive, né, doutor? O mundo digital, tudo é muito rápido. As pessoas não estão mais querendo, né, demorar no judiciário 2, 3 anos para resolver uma disputa. Então, isso realmente é uma tendência. Duas mais perguntas para a gente encerrar. Então, foi perguntado aos entrevistados, na sua experiência, a maioria dos acordos parentais feitos através de procedimentos específicos, se são consistentes com os melhores interesses da criança. De acordo com os entrevistados, os acordos com maior probabilidade de serem consistentes com o interesse superior da criança são os acordos feitos como resultado da mediação. 84% responderam que os acordos feitos na mediação são melhores do que os acordos feitos através do julgamento. A decisão feita entregue através do julgamento. O processo que os inquiridos consideram menos favorável de ser consistente com os melhores interesses da criança foi um acordo feito por um juiz após um julgamento. Então, 51%. Você vê, doutor, a importância e o reconhecimento da mediação pelos colegas advogados aqui da América do Norte. É impressionante. Na verdade, as partes precisam, né, compreender e assumir o protagonismo das suas próprias vidas. Né? Ninguém sabe melhor da minha vida do que eu. Então, acreditar que um terceiro com poderes adjudicatórios, né, com poder de império, vai ditar uma melhor solução para a minha vida é, assim, bem, digamos assim, quase que uma crença infantil. Né? É um prejuízo menor ou último, talvez. Né? Mas se eu posso participar da construção dessa solução, que vai, obviamente, atender minimamente às minhas expectativas, às minhas necessidades, aos meus interesses, né? Deixar para outro fazê-lo certamente não é a melhor da solução. E olha esse comentário vindo de um juiz, hein? Isso é realmente, doutor, durante as mediações, eu falo, quando a gente está ali trabalhando no acordo, né, sobre visitação dos pais, eu falo, o que funciona para vocês? Nem a mediadora entende melhor, nem o juiz e nem a mediadora vai entender o que é melhor para eles. 5 da tarde tá bom para pegar a criança? Não, doutora, porque eu acabo meu trabalho às 5, até eu chegar na casa dela, tem trânsito. Exatamente, então a gente faz um acordo, a mediação, ela possibilita, né? Possibilita esse acordo bem detalhado, os mínimos detalhes daquilo que é importante para as partes. Que às vezes o juiz, com toda boa intenção, não tem esse tempo, né, doutor? E nem tem também essas informações todas para fazer um acordo bem detalhado. Então, o acordo que vem da mediação, de acordo com os advogados norte-americanos, eles são extremamente em benefício da criança, né? Tem uma frase aqui, para a gente encerrar essa parte, de um colega advogado meu, que ele falou essa parte. Márcia, por que eu gosto tanto dos mediadores? Porque o mediador fala ao meu cliente aquilo que ele precisa ouvir, mas ele não quer ouvir de mim. O que é isso, doutor? É porque os clientes, quando chegam ali, principalmente em direito de família, né? Vamos dizer, o advogado da esposa. A esposa diz, olha, eu quero tirar todo o dinheiro desse homem, ele me deixou e eu quero tirar tudo que você puder dele. Aí o advogado diz, claro, no seu caso, vou tirar tudo desse homem. O advogado do outro lado, né, do marido, que deixou a esposa, diz assim, não se preocupe que você não vai pagar nada. Então, os dois advogados ficam naquela polaridade. E nem sempre eles têm a oportunidade de chegar com o cliente e dizer, ó, eu acho que isso aqui você não vai ganhar. Eu acho que isso aqui não tem muito, né, a argumentação disso está fraca, talvez você não vá ganhar. E o mediador já chega com esse papel, né? O mediador já diz, olha, isso aqui talvez você deve repensar, né? Você deve abrir mão disso ou você deve tentar chegar um pouquinho para poder dar as mãos no final e fazer esse acordo. Então, eu achei muito interessante essa frase, como ele vê o mediador como ajudador, inclusive, dos advogados. Bem, eu quero colocar outro tema aqui bastante palpitante para nós brasileiros. Eu, no início da minha fala, falei que na Constituição de 1824, a conciliação prévia era obrigatória, né? Uma etapa a ser superada, sob pena de você não ter, né, recebida a sua ação judicial pelo fato de não ter passado por essa conciliação. Essa conciliação obrigatória foi abolida com a República em 1889, mas com o novo Código de Processo Civil nosso, que é de 2015, com vigência a partir de 2016,
Nós temos um artigo que é polêmico, digamos assim, o artigo 334, que mudando a lógica do procedimento comum, onde antes, né, ao ajuizar uma ação recebida a petição inicial, o juiz já determinava que a parte ré se manifestasse em resposta, né, fosse ela por contexto de qualquer outra forma, agora, na verdade, há uma antecipação, né, antes da apresentação da resposta, a parte contrária é notificada para comparecer a uma sessão de mediação e conciliação, que preferencialmente deverá ser realizada em um centro judiciário de solução de conflitos, ou, pelo menos, por um mediador judicial qualificado que esteja credenciado junto àquela unidade judiciária. E que essa sessão ela só não será realizada, né, se ambas as partes disserem que não tem interesse. Portanto, ao contrário do senso, uma única parte dizendo que tem interesse, ela será realizada. E aí se criou essa nova discussão sobre essa mediação obrigatória, e eu queria ouvir da doutora como isso funciona aí nos Estados Unidos e Canadá. Obrigada, doutor. Bom, antes de eu começar com esse assunto, eu quero deixar bem claro aos nossos colegas mediadores que o fato dos tribunais estarem incentivando essa mediação obrigatória, isso não quer dizer que é uma compulsão para chegar a um acordo. Isso é muito importante e isso tem causado muita dúvida dos colegas, inclusive, doutor. Bom, a mediação obrigatória no Canadá, a mediação obrigatória que já é realidade no Canadá, ela começou como resultado de vários fatores. O primeiro foi o plano piloto em 1994, que aconteceu na província de Ontário. Tá? Então, fizeram esse plano piloto ali em 1994 e começaram a ver que isso estava beneficiando as partes. Quando, em 95, no ano seguinte, o Centro de Resolução Alternativa de Disputas fez ali, então, um estudo que viu que 40%, doutor, desses processos, ainda nessa fase inicial, conseguiram ser encerrados através da mediação. Então, ainda no início, no plano piloto, a taxa já era de 40% de sucesso. Logo depois, veio, então, o plano piloto de 97, que também obteve resultados incríveis. E todos esses resultados foram passados, então, para a Justiça Canadense. Ao mesmo tempo que a província de Ontário estava passando por esses planos pilotos, a Justiça Canadense, juntamente com a Ordem dos Advogados daqui, estavam trabalhando uma revisão ou reforma da Justiça Civil. Ambas as revisões concluíram que a mediação obrigatória seria benéfica, inclusive para aumentar o acesso à justiça e melhorar a eficiência do judiciário. Então, foi um conjunto de fatores, né? A obrigação resultado dos planos pilotos, mais a recomendação a nível provincial e federal, fizeram com que as cidades de Toronto, Ottawa, que é a capital do Canadá, e Windsor, começaram, então, a usar a mediação obrigatória de forma permanente, não mais plano piloto. A província de Alberta seguiu a tendência no ano de 2020. E olha essa coisa interessante, doutor. Na província de Alberta, permite, né, os juízes, então, podem expedir uma ordem para que as partes passem pelo procedimento da mediação. E é necessário que as partes tenham um certificado comprovando que participaram de uma mediação, né, de uma resolução alternativa de disputa, para poder marcar a data do julgamento. Então, na província de Alberta, se elas não tiverem esse certificado de que passaram por aquele processo conciliatório, eles não conseguem marcar a data do julgamento. Isso é super interessante. Nas outras províncias, também Nova Scotia, Newfoundland, aqui, a taxa de sucesso dessas conferências obrigatórias, doutor, 85% a 90% de taxa de sucesso. Então, o que vocês acham que os tribunais vão começar a oferecer ou sugerir? Se eles mesmos estão vendo que a mediação obrigatória tem uma taxa de sucesso de 85% a 90%, obviamente que eles vão começar a usar essa tendência. E essa tendência tem se espalhado a nível mundial. Eu vou passar para uma notícia super recente sobre os tribunais da Inglaterra, que não é a gente não está conversando sobre a Inglaterra hoje, mas os tribunais da Inglaterra, a partir de 22 de maio, tá? A partir de 22 de maio, daqui a um mês, a mediação torna-se uma fase obrigatória para causas de até 10 mil libras. Então, eles já começaram a classificar as causas que são obrigatórias de passar pela mediação. Então, você vê que isso é uma tendência não só na América do Norte, mas na Europa e no mundo inteiro. Então, a tendência da mediação obrigatória, ela só tende a crescer e se estabilizar e permanecer dentro dos tribunais. O Brasil já possui, né, doutor, a mediação obrigatória desde 2015, no artigo 334 que você mencionou.
Então, isso já é uma obrigação, não chega a ser do modo que já tem acontecido aqui, que as duas partes são, né, efetivamente convidadas a participar de uma mediação, mas já é um passo imenso. Então, a gente precisa educar a comunidade brasileira em relação ao artigo 334, que você sabe que eu mesma, como mediadora judicial, tive problema há semanas atrás, né? Com esse artigo. Um colega achou que realmente ele não deveria participar. E eu falei, eu preciso continuar essa audiência de conciliação, de mediação, porque é assim que diz o Código, e eu não posso, né, desrespeitar o Código de Processo Civil. Então, esse trabalho de educação da comunidade que participa da mediação é muito importante, doutor, que a gente faça esse trabalho de conscientização e trazendo essa informação de que não é uma tendência só no Brasil, é uma tendência mundial. E não porque os tribunais querem forçar ou usar o seu poder, mas é porque é uma solução que tem sido eficaz, que tem funcionado, né? Então, os tribunais estão com essa intenção de ajudar as partes a resolver essa disputa. Eu tinha até uma história aqui do bolo de chocolate para contar, doutor. Bolo de chocolate é sempre bom, e a história deve ser boa. Eu sou escritora e aí a minha mente começa a pensar em historinhas. Eu vou contar uma história aqui que talvez ajude os nossos colegas advogados a entenderem, né, o tribunal. Doutor, você já foi num... acho que talvez você não goste muito de bolo de chocolate, mas não sei, uma coxinha, uma unha, alguma coisa assim muito gostosa aí do Pará. O bolo de chocolate, uma colega foi numa padaria e disse, olha, aquela padaria tem o melhor bolo de chocolate da cidade. E uma outra amiga disse, não, mas eu não quero bolo de chocolate, eu quero sair para comer uma pizza. E a amiga diz, não, você precisa ir, eu sei que você gosta de bolo de chocolate, você precisa ir nessa padaria comigo. Não, amiga, eu não quero, eu quero pizza. E ela insiste, quando a gente quer mostrar, né, alguma coisa para alguém, a gente já quer, não, você vai comigo, a gente até leva a força, não leva, doutor? Não, eu sei que você gosta de bolo de chocolate, você vai comigo, porque chegando lá você vai gostar. Aí ela insiste, né, se fosse eu levaria a força também, vamos que esse bolo aqui é bom. Chegando lá na padaria, ela pede o bolo para a amiga come o bolo e diz, meu Deus, esse bolo é o melhor do mundo, ainda bem que você me trouxe aqui. Então, a gente tem que lembrar que os tribunais, essa amiga que descobriu o bolo de chocolate e está tentando levar o outro, olha, eu descobri esse bolo de chocolate, vem comer, é bom. Então, a gente precisa pensar que os tribunais, eles não estão usando da força para nos, né, coagir, para nos forçar a entrar na mediação. A gente precisa pensar que os tribunais, ele está oferecendo alguma coisa boa que ele já testou, que ele já provou, que ele já experimentou. Não é, doutor? Eu acho que agora nunca mais eles vão se esquecer da história do bolo de chocolate. Certamente. Você viu que aqui no Brasil nós temos um problema de uma conta que não fecha. Nós estamos hoje aproximadamente com 240 milhões de habitantes, aproximadamente. E nós temos um judiciário que, se nós juntarmos todo ele, e quando eu digo todo ele, significa a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar, nós não chegamos a 30 mil juízes. Como se não bastasse isso, nós temos um fosso social absolutamente diferente, né, do que ocorre nos Estados Unidos e no Canadá, e isso implica a violação de muitos direitos, inclusive pelo próprio Estado, o que leva a uma litigiosidade grande, porque as pessoas depositam no judiciário, né, as suas últimas esperanças, digamos assim. E isso, se fizermos uma conta, a gente vai ver que isso não bate, né? Se tudo ficar para ser resolvido pelo judiciário, a fórmula vai ser sempre mais do mesmo. Nós precisamos de mais juízes, mais servidores, mais tribunais, e não resolveremos o problema da base. Com isso, nós continuaremos recebendo críticas que o judiciário é oneroso, que ele custa isso, que ele custa aquilo, mas nós não agimos no sentido de que a gente não precise tanto do judiciário, e que o judiciário, de fato, fique à disposição para resolver aquilo que de mais complexo for e que não houve uma solução consensual, né? Portanto, sendo uma possibilidade, mas não como a única solução. E isso, a nossa Constituição, né, ao falar na inafastabilidade da jurisdição, nos trouxe digamos, essa grande responsabilidade, porque, de regra, em todas as vezes que o judiciário tenta colocar, né, alguma forma de pré-requisito para acesso à justiça, ele acaba sendo derrubado por conta da leitura da própria Constituição, que fala de inafastabilidade. Então, o que nós precisamos mudar é a cultura, né? E a cultura precisa vir da base, não só das faculdades de Direito, mas de toda e qualquer pessoa que passe por uma escola. Então, nós precisamos formar cidadãos. Os cidadãos precisam ser formados desde a mais tenra idade.
e eles precisam entender a envergadura que elas próprias possuem para resolver os seus problemas, né? E que o judiciário não é o superego de ninguém e que, portanto, não vai substituí-las na resolução de todos os seus problemas, mas aqueles que, de fato, não puderam ser resolvidos por elas. Então, é essa conta que não fecha, né? Essa reflexão que nós não fazemos é que precisa ser alardeada aos quatro cantos para que a gente comece a reverter esse quadro, né? Porque é uma equação dificílima, com diversas variáveis, mas que necessariamente passa por alguns, né? E uma delas é essa discrepância desse fluxo social, a baixa educação, né, que nós temos. E quando eu digo educação, a educação humanística, a educação do ser humano, não é apenas a educação formal, né, de aprender matemática, português, nada disso. Então nós precisamos trabalhar em todas essas frentes, né, e aí a gente não pode vivenciar, né, essa de atribuir toda a responsabilidade ao judiciário e depois acusar o judiciário de poroso, de caro, de que todas as frustrações vieram por conta da atuação, né, a destempo ou ineficaz do Poder Judiciário. Perfeito, doutor, perfeito. E justamente é o que eu tenho falado. Eu acho que às vezes as pessoas elas não querem sentar numa mediação porque é muito mais cômodo jogar para o juiz a responsabilidade de sentar e pensar e analisar aquele problema, aquela disputa. Então eu sempre digo isso, gente, durante as minhas mediações eu falo, gente, não adianta passar para frente. É como se você estivesse colocando, né, procrastinando uma coisa que você precisa sentar e resolver, né? Então a mediação ela dá essa oportunidade para as partes olhar para aquela disputa e tentar ajudar o judiciário a resolver. Então, a gente até comenta sobre essa palavra infrutífera, doutor, que a gente precisa eliminar, inclusive, né, das nossas conversas de mediação. Os nossos termos de mediação saem frutífero e infrutífero, né? Então, eu acredito que até essa palavra precisa ser eliminada, porque mesmo quando não há um acordo naquela mediação, ela já trabalhou tanto aquele assunto que às vezes não bate o martelo ali durante a mediação, mas um mês depois eles conseguem achar uma solução e encerram sem chegar no julgamento, sem chegar na fase de julgamento. Então, às vezes a gente trabalha tanto, eu tenho tentado trabalhar o máximo possível durante a audiência de mediação, e que se por um fator ou outro não for possível o acordo, acontece, depois eu entrego para os advogados essa possibilidade, então, de trabalhar esse acordo depois. E eu aviso para eles, olha, tudo bem, a gente não conseguiu fazer acordo agora, mas continuem conversando sobre isso, eu acho que vocês fizeram um avanço muito grande. Tenho percebido que, às vezes, os advogados não têm nem o telefone um do outro, doutor. É triste ver que realmente as pessoas não estão tendo essa interação. E eu falo, troquem telefones, conversem, tentem fazer o acordo dos clientes de vocês, ajudem. Então, eu acho que essa conscientização, como você disse, de entender que o judiciário tem esse problema dos números, né, como você muito bem nos informou agora, poucos juízes, né, a gente precisa, então, a mediação precisa estar em parceria com o judiciário. E é isso que eu tenho visto, a gente precisa se unir, não só mediadores, mas também advogados, e tentar entrar nessa crise que a gente tem, né, no judiciário brasileiro. E, doutor, para encerrar, não quero trazer essa ideia de que o judiciário canadense e americano, eles são perfeitos em comparação ao Brasil. Não, eles não são perfeitos. Eles têm problemas também. Ó, se uma pessoa hoje, aqui na Colômbia Britânica, quiser marcar um julgamento, doutor, ele vai esperar 2 anos para ser marcado. Para o ano de 2024, você já não consegue data. Então, o julgamento talvez seja marcado para o final de 2025. Então, não é só o Brasil. O judiciário do mundo inteiro está passando por esse problema. Então, as resoluções alternativas de disputas estão vindo justamente como uma parceria aos judiciários do mundo inteiro. Bem, estamos já nos encaminhando para o final. Eu não sei se a doutora quer colocar mais alguma sugestão a respeito de possibilidade de avanço aqui no Brasil, no que diz respeito à mediação, aproveitando-se da experiência alienígena, ou melhor, extraterritorial. Sim, eu deixei agora para o final esses passos ou sugestões, né, que eu estudei, não baseado na minha opinião, mas baseado nos fatores, né, que trouxeram esse sucesso para a mediação aqui na América do Norte. E o principal e mais importante que eu quero trazer, doutor, é solidificar a mediação judicial, a mediação de dentro dos tribunais. Então, o governo aqui do Canadá, ele começou a fomentar e incentivar a mediação, como eu falei lá na frente. Ou seja, dentro dos tribunais, a mediação começou a crescer e irradiou para fora dos tribunais.
Então, eu acredito que o Brasil deve seguir o mesmo exemplo. A gente concentrar, todos nós concentrarmos na mediação judicial, em ajudar o Poder Judiciário a solidificar essa mediação judicial, e então a gente pensaria, né, na mediação extrajudicial. Eu vejo muitas colegas, inclusive, tentando já se solidificar como mediador extrajudicial. Eu acredito que não seria ainda o momento da mediação extrajudicial no Brasil. Porque se for seguir o mesmo exemplo da América do Norte, é necessário que a mediação judicial primeiro seja solidificada, seja aceita, seja respeitada. Então, depois a gente vai pensar na mediação extrajudicial. A mudança deve vir de cima para baixo, né? Quando as mediações nos tribunais estiverem dando resultado, os advogados acreditando na mediação, fazendo uso da mediação, trocando o litígio judicial pela mediação, então a gente conseguiu mudar uma cultura, né? E assim a gente vai conseguir, então, expandir a resolução alternativa de disputas para o Brasil inteiro. O próximo, né? O que trará essa fé no procedimento? Lembra quando a gente falou que os advogados daqui da América do Norte, eles têm essa fé na mediação? Então, o que a gente vai fazer para que os advogados no Brasil também tenham essa mesma fé que os advogados norte-americanos têm na mediação? O primeiro, para a gente poder chegar, para a gente poder convencer, doutor, eu vou dar um exemplo do governo canadense. O que o governo canadense faz durante esse processo de estudo de algum procedimento que ele quer apresentar à sociedade? Há um estudo muito grande e a comunidade toda é ouvida. É uma característica de sucesso aqui no Canadá. Qualquer coisa que o governo canadense esteja fazendo, você vai receber carta na sua casa, você vai receber e-mails. Se você está dentro, né, diretamente ligado à comunidade, você vai ter oportunidade de dar a sua opinião. Então, ouvir a comunidade que a gente está servindo, né, os advogados, a população, quer dizer, a gente tentar conversar com eles, chegar, né, com a população que está sendo beneficiada por esses sejusques, e a gente tentar ouvir. Olha, como é que foi a sua experiência com a mediação judicial? A gente, inclusive, falou sobre isso, né, doutor? Bastante sobre pesquisa de satisfação. Como está sendo complicado para a gente conseguir ouvir. De repente, abrir alguma reunião com a comunidade, com os advogados, fazer ali uma conferência rápida, uma reunião pública, né, que a gente possa ouvir as pessoas que estão utilizando a mediação nos sejusques, os advogados que estão participando. Por quê? Porque quando você convida a comunidade, doutor, você reduz essa resistência, né, em relação ao procedimento. Eles sentem que estão participando ativamente com o tribunal desse processo. Eu acho que isso é muito importante. A outra que é muito importante é a simplificação dos procedimentos. A gente precisa tentar ouvir a comunidade, pegar todos esses feedbacks da comunidade, ver o que é viável, né, e transformar ali num processo simples. O terceiro é a padronização do procedimento, doutor. Isso é muito importante. E eu acho que isso tem sido dos fatores de rejeição dos colegas advogados também. Então, aqui no Canadá, aonde você for, a mediação ela é padronizada, né? Os advogados, as partes, eles já sabem o que esperar. Toda mediação aqui tem um padrão. E eu acho que é muito importante que a gente faça essa padronização também. Porque essa padronização, ela traz confiança e a credibilidade. E diminui de novo a resistência, né? Isso dá segurança para as partes e para os advogados que vão participar de uma mediação. Então, falando em relação ao tribunal, a gente precisa fazer a padronização e a sistematização dos sejusques, que também é uma reclamação das colegas advogadas, né, das colegas mediadoras. Os NUPEMECs, eles precisam padronizar e sistematizar o procedimento, né, e depois emitir norma para que os sejusques possam, então, seguir aquelas normas. Né? A gente vê que ainda não há essa padronização. Alguns sejusques, eles têm um modo de fazer a carta convite, a notificação, outros sejusques já têm um outro modo. Os termos de audiência ainda não são padronizados. Então, eu acho que isso, doutor, vai reduzir essa resistência dos advogados, né, de participar, de vestir a camisa da mediação, porque eles já vão saber exatamente o que esperar. Né? Então, no sejusque deve haver essa colaboração e não competição. Né? A gente precisa colocar essa ideia de todos. O meu sejusque conseguiu fazer a notificação dessa maneira, eu consegui colocar o processo, né? O sejusque de Abaetetuba, por exemplo, ele já coloca a notificação, né? Uma carta convite, já coloca o link
né, e já coloca o processo. Então, é enviado somente um e-mail, doutor. Para todo mundo, somente um e-mail com a notificação, com o link da audiência e com o processo. Então, essas ideias que vão surgindo entre os Sejusques, isso tudo precisa ser repassado ao NUPEMEC, e o NUPEMEC, então, vai começar a estudar essas ideias, a viabilidade dessas ideias, e de transformar isso em norma, para que todos venham a seguir e haja essa padronização. E depois, os NUPEMECs a nível nacional, né, doutor? A gente padroniza a nível estadual e depois padroniza a nível nacional. Né, os coordenadores dos NUPEMEC se reunindo com outros coordenadores nacionais para ali trocar aquela bola do que tá funcionando no estado deles, a novidade que eles temos o FONAMEC, né, que é o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que ocorre periodicamente, já inclusive agora em maio, ocorrerá uma edição em Vitória do Espírito Santo. Isso, exato. Então tem que haver, né, essa conversa, essa troca de bola entre os NUPEMECs nacionais. A outra sugestão que eu tenho é que os tribunais ele precisa vender esse novo produto, né, doutor? Esse produto mediação, disputas alternativas, isso é uma coisa nova que precisa ser vendida, né, principalmente para a sociedade que ainda não tem conhecimento, né, informar da possibilidade da mediação pré-processual, que é a minha favorita, inclusive. A mediação pré-processual é uma coisa incrível, é excelente, é uma mediação mais leve. Não é, doutor? A mediação pré-processual é super leve, as pessoas têm uma disputa, chegam ali, conversam, saem dali com um documento. Primeiro, a possibilidade de autorrepresentação. Isso é muito importante também para a nossa população que não tem condição de levar um advogado junto para a mediação. Então, isso realmente tem atingido uma parte muito importante da nossa comunidade. E sair dali com um documento que tem força de sentença judicial. Que coisa maravilhosa, não é, doutor? Tentar numa mediação pré-processual, resolver a sua disputa e sair dali com um termo que tem força de sentença judicial, porque ela é homologada por um juiz depois, logo depois. Isso para mim, é uma coisa excelente que precisa ser divulgada para a sociedade. E vender para os advogados, né, doutor? A gente sabe que os advogados ainda têm um trauma das antigas audiências de conciliação. Eu liguei para um advogado, colega meu aí de Belém, e pedi a opinião dele em relação às audiências de conciliação e mediação. E ele ainda não acredita, porque ele falou, Márcia, as audiências de conciliação, os advogados não gostam de participar, né? É uma coisa que ninguém nunca gostou. É uma etapa do processo que a gente, não vou participar, não quero, não tenho acordo. Então, há esse trauma ainda, né? E ele deixou bem claro que participou de várias audiências de conciliação em que era um estagiário da vara que atendia os advogados, né? Dizia, tem acordo, doutor? Não tem acordo? Então, tchau, acabou. Então, eles têm essa ainda ideia de que a audiência de conciliação e mediação é igual. Então, a gente precisa educá-los de que isso é um produto novo, é diferente, né? A mediação judicial de hoje é eficaz. Mas também podem existir umas outras razões, né, dessa resistência dos advogados. Aquela ideia equivocada, né, que o doutor já falou, do advogado brigão. O advogado brigão é que é o bom, o consensual é o fraco, né? Então eu não posso me mostrar como advogado consensual, porque isso traz fraqueza para mim. Isso também é uma ideia errada, antiga, né? Que eu acredito que com o aumento da mediação no Brasil, essa ideia vai então deixando de ser a ideia principal dos advogados. Acho que um advogado que senta numa mesa de mediação e é capaz de fazer uma negociação com o seu cliente, para mim isso é incrível. Incrível um advogado que consegue ali sentar e convencer o seu cliente de que aquele acordo ali é o melhor para ele. Para mim, isso é o que o advogado de hoje no Brasil vai se destacar, né? Porque o advogado brigão, como você falou, já existe aí há décadas. Agora, o advogado negociador, essa é a novidade. Então, é importante que os advogados tenham essa mente aberta para englobar a mediação nas práticas. E uma observação muito importante é que deve haver pressa por parte dos advogados em aderir à mediação. Por quê, doutor? Porque a gente tem um perigo, um inimigo chegando, né? A inteligência artificial, as mediações automatizadas. Isso é um inimigo que está batendo a nossa porta. Então, como os advogados brasileiros já têm essa defasagem, né, vamos dizer assim, em relação aos advogados da América do Norte, que já estão trabalhando com mediação desde a época de 80, hoje, essa invasão da inteligência artificial
não vai pegar tantos advogados norte-americanos como os brasileiros. Então, é uma pressa que os brasileiros se apressem. Já existem empresas, doutor, no direito do consumidor, que oferecem plataformas de resolução de disputas automatizadas. O eBay, PayPal, todas essas já existem. Eu acredito que até antes de 2015 eles já estão oferecendo essas resoluções automatizadas. Salvo engano, o Mercado Livre no Brasil, não sei com quem trabalha com consumidor, salvo engano, o Mercado Livre no Brasil já apresenta essa opção. Então, esse tema foi muito bem abordado pelo nosso colega paraense, tá? O nosso orgulho no direito do consumidor, que é o Dr. Denis Verbicaro, nesse último livro, Algoritmos de Consumo, que trata da solução online de conflitos na era da inteligência artificial. Então, ele trouxe esse capítulo, ele inclusive me indicou esse capítulo para que eu possa ler e ver que realmente essas mediações automatizadas estão chegando para ficar. E elas vão tirar uma grande parte do trabalho dos advogados, talvez no direito do consumidor, porque se mostra um instrumento muito eficaz no direito do consumidor. Talvez em outras áreas não, talvez na área de família não tanto, né? Porque a gente tem a questão pessoal muito forte na área do direito de família, mas há essa urgência dos advogados. Aqui no Canadá existe também o Tribunal de Resolução Civil, que é o primeiro tribunal online do Canadá e um dos poucos no mundo. Se não for o único do mundo, doutor, não tenho essa informação, mas eu já assisti lives de pessoas de outros países da da Europa, aprendendo um pouquinho sobre esse tribunal. Então, agora, as pessoas entram no tribunal, já não precisam falar com ninguém, já entram no tribunal, já apresentam a sua demanda, já tem ali aquela plataforma de negociação, mas, ao final, os mediadores ainda são utilizados. Mas será que no futuro serão utilizados, doutor? Será que no futuro isso não tende a passar só a ser automatizado, né? Eles próprios ali na plataforma? Então, essa é uma urgência para a advocacia brasileira. Entrem na mediação enquanto se tem tempo. Acho que essa é a grande urgência. A outra sugestão, essa sugestão também é muito importante, que é investir na capacitação dos mediadores judiciais e no reconhecimento, né? É importante que a capacitação dos mediadores seja prioridade, porque sem essa capacitação não haverá produtividade, né? Lembra da nossa conversa? Imagina se o tribunal envia aos mediadores, num período de 2, 3 meses, 300 mil processos. Aí os mediadores enviam de volta para o Sejusc 300 mil processos. Nós não conseguimos acordo. Não é triste ver que uma possibilidade, né, pode não acontecer se os mediadores não tiverem essa qualificação para ajudar as partes a resolver essa disputa. Então, a responsabilidade dos mediadores é muito grande, né? E a capacitação, doutor, ela tem se mostrado um fator muito importante para o sucesso da mediação, né? Aqui você vê 90% de taxa de sucesso, porque a capacitação aqui, ela tem que ser contínua. Eu não falei isso lá na frente, mas aqui um mediador certificado, ele precisa estar em constante treinamento. Nós, para mantermos a nossa certificação, doutor, a gente precisa ter horas de certificação, de treinamento anuais. Então, a capacitação é a coisa mais importante. E eu queria trazer esse alerta ao tribunal, essa sugestão ao tribunal, que ao invés, né, de abrir muitos cursos de mediação judicial, porque eu tenho percebido, talvez, doutor, eu não sei, você claro, que está dentro do tribunal, pode responder isso com um pouquinho mais de certeza. Não sei com que frequência os cursos estão sendo abertos. Às vezes me preocupo de que o tribunal esteja erroneamente entendendo que maior número de mediadores é a solução do problema. E eu vou dizer que ao meu ponto de vista, não, né? Porque senão a gente volta para aquele seu assunto. Então, vamos trazer mais juízes, vamos trazer mais funcionários, vamos trazer mais mediadores, e a gente vê que não é essa a solução. A solução é capacitar aqueles que já estão, eu já vou lhe dar a palavra, doutor, aqueles que já estão, né, dentro do tribunal, capacitá-los para que eles possam, então, ser mais efetivos, que a produtividade deles aumente. Eu verifico no dia a dia aqui, nós temos um programa de formação continuada, nós não temos tido tantos cursos de formação continuada como de preparação para mediação, mas isso porque desconfio seriamente de que vários fatores contribuem para isso.
Então, nós temos ainda esse problema da remuneração que está parcialmente ou minimamente resolvido, mas que precisa ser aperfeiçoado. Essa remuneração, como ainda fica aquém das expectativas e das necessidades e dos merecimentos dos mediadores, acaba por trazendo uma grande rotatividade. Muitos mediadores acabam se desinteressando, e aí nós, como os sejustos e a mediação tem cada vez mais ganho espaço de atuação, mas não necessariamente proporcionalmente tem sido abastecida com recursos e tudo nesse sentido, acaba que devido a essa rotatividade se precisa que outros ingressem. Então se precisa de mais mediadores, porque imaginemos, se nós fôssemos pegar a interpretação literal do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, todas as demandas do procedimento comum civil deveriam ser encaminhadas inicialmente para os sejustos, que deveriam fazer as audiências de mediação e conciliação. Obviamente que nós não podemos aplicar essa literalidade, porque seria o colapso total da justiça, uma vez que as varas que estão aí de forma centenária, estruturadas, têm pautas que muitas das vezes viram um período de um ano. Você imagina se tudo fosse concentrado nos sejustos, que são no estado do Pará, pelo menos apenas 15 agora, e cada um deles não tem mais do que 4 servidores. A regra é essa. Então seria impossível. Então nós precisamos de toda essa releitura, não só das atribuições, mas das necessidades para cumpri-las. Uma política maciça de reconhecimento e investimento, não só em estrutura material, mas também no reconhecimento dos mediadores. E tudo isso, portanto, deve fazer uma grande simbiose para que a gente tenha esse avanço que se espera. Mas eu quero agradecer imensamente a todos que estiveram conosco, seja durante todo o período dessa live ou por algum momento, dizer que a presença de vocês qualifica e honra a nossa conversa. Quero agradecer a doutora Márcia pela sua disponibilidade, apesar de todas as dificuldades, não só as de natureza técnica, mas até mesmo de fuso horário, tudo isso aí, e dizer que para nós, aqui do NUPEMEC, foi muito prazerosa e proveitosa essa nossa conversa, e assim também, como para o IBDFAN, eu sou também na qualidade de coordenador da mediação pelo IBDFAN do Estado do Pará, e nós temos interesse em desenvolver uma série de conversas nesse sentido, conversando sobre mediação e sempre que possível trazendo essa experiência de outros países para que nós possamos enriquecer e tornar a mediação e a conciliação cada vez mais solidificadas e cada vez mais críveis, cada vez mais tendo a confiança no jurisdicionado de que é bom, de que é possível, que é relativamente menos oneroso e também eficaz. Então, eu quero agradecer a sua presença e devolver a palavra para... Obrigada, doutor. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos, agradeço ao doutor Carlos, como eu falei, ao NUPEMEC, ao IBDFAN, por ter colocado esse evento, ter organizado esse evento. E eu me coloco à disposição, não só do Dr. Carlos, do NUPEMEC, mas de todos os colegas que gostariam de participar dessa luta, do avanço da mediação no Brasil. Me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho mais, para dividir mais coisas. Hoje, realmente, a gente precisou fazer só uma conversa rápida, uma introdução desses assuntos, mas a gente pode continuar conversando. Eu vou estar ajudando vocês naquilo que for preciso para que a mediação no Brasil seja uma realidade, para que essa eficiência que os tribunais tanto desejam seja possível, seja realizada. Muito obrigada a todos. Tchau, gente. Foi um prazer. Até breve.